Boa noite, família! Ai, que delícia! Se você caiu aqui de paraquedas, já sabe o que você tem que fazer, né, bicho? Se inscreve aqui no canal e vamos compartilhar o vídeo de hoje, porque hoje, olha onde eu tô. Ó. Na sala do Renatinho de novo. Ele deu mole, foi no banheiro pela segunda vez. Ele, quando vai no banheiro, eu invado, né? Não dou chance pro Renatinho. Agora, Clecleto, hoje a gente tá com um convidado aqui, hein? Ele tá sempre aqui no estúdio. Não, foi o primeiro, hein? É o primeiro. Primeiro. E é o primeiro? O maior número de discos feito na casa. Que isso? Ai, calma aí, tu não tá aparecendo não, calma aí. Pô, eu tô sozinho hoje, gente. Agora vai, Clecleto. Fala, Clecleto. Então, o homem, o maior número de coisas feitas aqui é ele, primeiro. Tá achando qualquer coisa, ô Pretinho? Ó, o Pedro é foda, irmão. Aí, ó. Essa eu não sabia. Só vejo ele aqui na parede aqui do estúdio. Só tem ele, Pedro Luiz. Aí, ó. Pedro Luiz família. Em todas as suas configurações. Em todas as configurações. Realmente, todas as configurações. Clecleto, é contigo, bebê. Pedro Luiz, se divirta. Em 3, 2... Alô! O que o Pretinho falou é verdade. O Pedro aqui como produtor, como artista, como membro de banda, todos os projetos possíveis, né? Trilha de filme. Pô, obrigado por ter voltado aqui. Obrigado a você por abrir para esse meu novo projeto aqui, esse papo sempre muito bom e que eu tô orgulhoso de ver a construção que você fez desse programa aqui. Obrigado, muito foda. querido. Vamos falar desse álbum novo? Vamos. Quem quer saber mais da tua vida tem o outro Papo Longo, 2 horas e 40. Maravilhoso, e eu apareço em papos alheios e por aí vai. Papos alheios, exatamente. Me conta como que foi esse processo, cara. Esse processo começa, na verdade, no isolamento social. Em 2020, já em 2019, que a gente estava vivendo um período estranho no Brasil, que depois a gente viu que era no mundo, um pouco de intolerância, né? De parte a parte, todo mundo muito bélico, né? Assim, bélico no sentido figurado e bélico no sentido real. Eu tinha vindo até sempre que acaba a temporada do Monobloco ali no Carnaval, eu dou uma sumida, viajo, às vezes até no próprio dia do desfile, que é de manhã à noite. E esse ano de 2020, eu resolvi conhecer a Grécia. Fui dia 4 de março para a Grécia e tive que voltar correndo dia 10, porque a pandemia tinha pintado e já, ali na Itália do lado, onde eu pretendia até ir, mas desisti porque já estava aquela loucura. Então eu voltei para o Brasil e eu fui para a roça, para uma casa que eu tenho em Miguel Pereira. Meio já prevendo que ia ficar trancado. Não, já tinha que ficar trancado. E aí levei meus cachorros para lá, que eram ainda pequenos, estavam aqui no Rio comigo, destruindo meu apartamento. Aí levei para lá e eles foram meus parceirões. E comecei, na verdade, eu já estava com essa ideia. Você foi sozinho, Pedro? Fui sozinho. Eu estava sozinho e sozinho fui. E aí eu já tinha vindo com essa ideia, na verdade, antes da gente se isolar, de fazer um disco, um projeto que, na verdade, que tocasse os botões de sensibilidade das pessoas que estavam totalmente, né, famílias rompendo, né, dentro de uma coisa bem louca. E comecei a pensar nisso e fazer um disco que falasse do amor, o tema era amor, por diversas perspectivas, através de diversas frestas. E comecei a convocar algumas pessoas que eu queria ser parceiro, outras que já eram meus parceiros, outros que nunca tinham sido, e as coisas começaram a chegar. Acho que a gente se encontrou até no Coma, não se encontrou no Coma? Sim, em Brasília? A gente se encontrou, exatamente. Ali no Coma eu estreitei o contato com uma cantautora muito interessante de lá, de Brasília, que é a Letícia Fialho, uma cantautora preta que agora está morando até em São Paulo, muito bacana. Eu cantei com ela, eu recebi o disco dela, Maravilha Marginal, que era um disco muito especial, todo autoral, independente, e curti pra caramba. Depois fazer uma participação com ela no show dela no Coma e fazer o meu show de homenagem ao Melodia. E aí, logo no começo do isolamento, ela me mandou uma letra. Pô, vê se você curte essa letra aí pra musicar. E foi a primeira música desse repertório, que é a segunda do disco, Gole Contra Golpe. E tinha um pouco essa temática? Falava disso, de amor e de um pouco de conflitos e de, enfim. E aí começa a entrar o Luke Luciano, que é meu super parceiro, assim, de várias coisas e que entende muito as minhas demandas. Pô, Luke, queria falar disso. Ele vai e faz uma letra perfeita sobre isso. Ele é bom nisso. Ele é muito bom. Ele é muito bom músico, mas é muito bom de caneta. Eu gosto muito da perspectiva que ele constrói nos poemas para virarem
música, né? E aí eu fiz 2 encomendas. Falei que estava fazendo um disco de amor, ele me mandou o Vem Amar Comigo, que é a canção que traz o verso que batiza o disco, e Se Tudo Terminasse em Amor. E depois eu pedi para ele também uma... Pô, Luke, queria tá faltando, assim... Já tinha um conjunto de canções ali andadas, vou falar dos outros parceiros já também. Eu falei, pô, eu queria uma coisa bem popular, assim, aquela coisa que o Amir Haddad, diretor de teatro maravilhoso, fala, não tenha medo das suas emoções baratas, eu queria uma coisa para fazer um bolero, fazer uma coisa Peninha, fazer uma coisa Zé Augusto. E ele mandou uma letra incrível, que para mim também é uma das músicas com o resultado mais interessante do disco, é o Abraço dos Amantes. E aí foram parceiros que eu começo aí nessa colheita de parceiros, eu fazendo pré-produções com o Garage mesmo, lá na roça, e depois às vezes passava pro Reaper, às vezes passava pro Pro Tools, ia fazendo umas guias dessas músicas que eu fui compondo. E fui chamando a Gisele Dessantes, que é uma autora que eu gosto muito também, cantautora, né? Que é gaúcha, radicada em São Paulo, que tem discos lindos. Eu estava um tempão paquerando ela, pô, eu quero ser seu parceiro, ela não botava muita fé. E aí falei, vou fazer um disco sobre muito amor. E quero fazer uma parceria com você. Ela me mandou, estrofes incríveis, que podia já ser praticamente a música pronta, e eu fiz uma intervenção botando mais uma estrofe, puxando uma corda, é uma música muito boa, chamada Muito Amor. Ela acabou virando parceira numa outra minha, que é uma música queixa para o Rio de Janeiro, que essa já foi feita no estúdio, quando a gente já tinha gravado, na verdade, 8 músicas, e eu queria que o disco tivesse 10, 2 eu acabei compondo lá. Você musicou mais do que escreveu, então, no disco? Eu musiquei mais do que escrevi. É uma coisa inédita para mim. Eu tô achando curioso. Porque, por exemplo, nos meus discos com a parede, particularmente esses, quase todas as músicas são minhas ou só minhas, com algumas parcerias. Isso nesse projeto se inverte, que eu quis mesmo ser provocado. Estava me sentindo um pouco como se eu tivesse sem munição para escrever as letras que eu queria para esse assunto. Aí depois eu faço, né, eu intervenho em letras que chegaram, como É Tempo, que fecha, que é do Rogério Batalha, que eu boto estrofes também, mudo uma coisa outra em letras que inverto alguns versos, aí faço sozinho, só tem mesmo na flauta. E aí tem o Choro Punk, que é letra minha aqui, letra e a métrica, e depois a Gisele bota uma melodia. Tem que o Chico César faz participação especial, que é o Carinho na Rede. Tem uma intervenção da Ana Carol também, que é companheira do André Moraes, e vamos falar já dele. Bom, mas enfim, quase tudo estava pronto, e ainda o desejo de gravar uma que não era minha, e de um cara que é uma referência da música brasileira, que é o Caetano, porque foi muito romântico que eu gravei dele, porque, na verdade, falava de um amor de uma outra perspectiva, que é uma música que tem esse título muito traiçoeiro, essa música é muito romântico, né? Muito romântico, mas não, a letra dessa música é um dedo na cara, né? Não tenho nada com isso, nem vem falar. Eu não consigo entender a sua lógica. É um muito romântico, na verdade, de confronto. É uma porrada, né? E eu queria muito gravar. E eu vinha fazendo essa música muito no violão, numa pegada reggae brazuca, assim. E acabou. Quando a gente chegar no faixa a faixa, eu vou contar as tretas. E eu tava paquerando ali o André. Na verdade, já há muito tempo, paquerando ele pelas redes. Ele falou, acho que eu queria fazer com esse cara. Esse cara tem um negócio, uma entrada pelo cinema ali. Foi pela questão dele no cinema que te chamou a atenção? Foi. Essa visão mais cinematográfica da música? Foi, exatamente. Um grupo de coisas brilhantes que ele tinha produzido ali para o cinema me interessou, aquele grupo de... E aí começamos, ele acho que a primeira piscada ele deu para mim, e depois eu começo a dar umas piscadas para ele também, e aí um dia resolvemos fazer uma chamada de vídeo, e eu falei, queria muito fazer, vem pra cá, eu tô morando em Porto Alegre, vamos gravar aqui, vamos ter estúdios incríveis. Começou aquela paquera, e eu estava começando a construir uma relação profissional com a Linda Benites, que é minha agente, e que comprou todos os barulhos, assim. Era uma pessoa que vem do outro lado, ela vem do outro universo, ela é curadora de muitos festivais,
já tinha me contratado, a minha, um monobloco, a minha parede, para fazer coisas. Ela é do Mato Grosso do Sul, então ela foi curadora há muitos anos do Festival de Bonito, do Festival de Corumbá, aquele Campo Grande, que eu não me lembro, um festival em Campo Grande na praça, que é gigantesco. E ela ficou minha amiga, a gente foi se reencontrando em situações, eu fui passar umas férias em Búzios sozinho, ela estava lá, estava casada, morando lá, e ela me viu no restaurante, veio falar comigo, lembra de mim? Lembro, claro, e fomos nos aproximando. E aí, há uns 2 anos atrás, eu fui por uma questão familiar a Floripa, onde ela está morando com a companheira dela, chamei ela para conversar e falei, pô, linda, você sabe comprar show também? Não é possível, você sabe vender. Aí ela falou, não, mas você, vamos fechar isso aqui, vamos experimentar. E deu muito certo. E aí a gente começou a construir. Eu falei, ó, tô querendo fazer com o André, que é um cara que eu venho paquerando há um tempo. É um disco que eu tô querendo fazer de uma maneira muito diferente, mesmo diferente dos meus discos solo, onde eu tô querendo estar realmente na pilotagem do processo do nascedouro das canções, até lá a masterização, até a capa. Eu quero estar com tudo sob a minha batuta. Vamos? Os outros não foram assim, os outros solos? Foi menos, né? Porque na banda é uma democracia. Na danada, banda né? é uma democracia. Aí, por exemplo, muitas coisas que às vezes eu queria gravar não encaixavam no repertório da banda, e foram músicas que também foram ficando ali, que eu tinha que arrumar outros escoadouros para elas, né? Mas aí eu falei, vamos, Linda. Aí o Linda falou, pô, vamos fazer você não quer fazer um violão e voz aqui em Floripa? Um lugar aqui que a Juliana Linhares fez, o Araçá. Você não quer vir aqui tocar? A gente faz uma sessão pequenininho, 60 pessoas. Mas se de repente esgotar, eles abrem uma outra sessão. Eu falei, vou. Que aí a gente pega esse dinheiro, vamos lá pro Sul, vamos conhecer o André pessoalmente. E assim foi. Fui lá para Araçá, quando esgotou a sessão, vamos abrir outra, abrimos, fizemos 2 sessões seguidas, pegamos esse dinheiro, fomos embora, entramos no carro, fomos lá para Porto Alegre conhecer o André. Aí falou, não, mas eu tô cheio de compromissos, eu acho mais barato, o projeto tá incrível, eu quero muito produzir o Pedro, já estamos nos falando há um tempo, gostei do repertório, porque para ser esse ano tem que ser semana que vem. Beleza, semana que vem a gente tá aqui. Foi assim? Aí voltamos para cada um para o seu estado. Uma semana depois, estávamos 10 dias lá. Ele falou, pô, tem esse estúdio, mas tem aqui o Audioporto, que eu acho incrível. Cara, e o Audioporto é incrível, né? É bizarro. E o Rafa foi um lorde, o estúdio é incrível, fez um preço incrível, o equipamento é incrível, o tratamento é incrível. É tipo assim, pô, amanhã eu quero tocar um violão de aço. Ah, tem esses aqui, vê se você gosta. Esse aqui é um Martin 54. Falei, pô, demais. Então, beleza, vai pra mesa, vai regular, trocar as cordas, e amanhã ele tá moda disponível. antiga, né? Como deveria, né? Exatamente. Microfones incríveis, a sala incrível. E aí, pô, dessa eu queria botar uma bateria eletrônica, André. Vem aqui. Aí entrava numa sala, 20 baterias eletrônicas, 30 baterias eletrônicas, as Que mais maravilha. foda do mundo, assim. Qual que você quer? Vamos, leva essas 2. Foi assim. E aí o André tinha proposto, pô, não vamos montar banda, não. De repente vamos assim, tem 2 bateristas aqui que eu queria sugerir. Um é o Martinho. Eu falei, o Martinho eu já fiz um trabalho com ele, junto com a Juliana Corte, que é cantora de Curitiba, acho ele incrível. Pois é, eu queria chamar ele, queria chamar um outro cara de um outro espectro, que é um cara que é mestre de escola de samba e tem uma pegada muito original, muito diferente, pesadona e diferente. Acabei de gravar o disco dele, o disco da Valéria Barcelos com ele, achei muito foda, falei, vamos embora. Aí separamos as músicas, teriam bateria 4 para um, 4 para outro, que eram demandas diferentes. O André falou, pô, a gente toca as cordas, eu toco baixo. Eu falei, não, eu posso até tocar baixo, eu gosto de baixo, mas eu não tenho técnica para tocar baixo. Eu já fiz muita linha de baixo para os projetos que eu dirigi, mas falei, não, mas eu toco. Aí, pô, no meio do processo, o Rael, que era o assistente de estúdio, o Rael Valinha, puta músico, tocava violão, baixo, baixolão, piano, teclado, Puta músico. Tocou em várias faixas, brilhantemente. André tocou, eu toquei os violões base praticamente todos, André tocou um violão de aço, tocou as guitarras, tocou teclado, fez arranjo de cordas sampleadas no teclado, coisas incríveis, assim. E aí, no meio do processo, a gente teve um músico precioso que chegou também
E aí, no meio do processo, eu fui fazer uma entrevista para um podcast da School of Rock lá de Porto Alegre. E foi incrível, foi muito bacana. E assistindo tinha só o André, os filhos dele, algumas pessoas da escola e um professor da escola. Um professor, Léo Bretas, professor de piano, que é daqui, do Rio, de Niterói. E tinha ido morar lá. Tem uma história depois comovente, se a gente tiver tempo eu conto. E aí ele, estava lá assistindo, aí o André falou, esse cara é professor de piano, vamos chamar ele para tocar. Aí conversava com ele, vai lá amanhã, tenho 2 faixas lá que a gente queria um pianista, mais pianista mesmo para tocar. Ele foi e tocou lindamente, lindamente, assim, ficou emocionado. Aí eu e o André, dependendo da música, falamos, toca essa aqui, de repente faz esses acordes, puxa essas notas junto com o violão. E fomos montando as bandas assim. Aí, praticamente tudo gravado lá. Aí, sopros. Tinha 2 músicas que a gente queria sopro, 2 ou 3. Foi feito lá mesmo. Foi também. E aí, o tempo acabando e o André ali preocupado com aquele monte de coisa. A Linda ligou pro Chilico, que é esse batera lá oriundo de escola de São Paulo. Falou, Chilico, me arranja um telefone de uns músicos de sopro aí. Aí o cara falou, conheço os caras da banda do Corpo de Bombeiro aqui. É esses que eu quero. Aí ligou para um trompetista e para um trombonista. Os caras chegaram lá. Afinadíssimos. E a Linda foi fazendo um negócio muito interessante, né? Porque ela falava assim, todo mundo que chegava lá, eu falava, sabe o que você está vindo fazer? Não, sabe o que você está vindo gravar? Não, André me convocou, você me convocou, eu vim aqui. Não, Pedro Luiz. Pedro Luiz, fundou o Monobloco, que gravou o disco Ney Matogrosso da Parede. Caralho! Ela tem isso tudo filmado, né? Os caras não iam pra lá sabiam. sem saber. E foram de uma dedicação, de uma musicalidade, de uma entrega. O André conduzindo também. O André tem muito boas ideias musicais, conduzindo ali as linhas melódicas que ele queria nos sopros, enfim, os moods dos baixos que não foi ele que tocou. Então a gente tinha, na verdade, um disco muito orgânico, gravado de uma maneira assim, com excelência, com microfones incríveis, equipamentos incríveis. O Rafa e os assistentes dele com rigor incrível. E estava acabando nosso tempo, e aí as vozes, assim, que eu até comentei aqui em off com você, que são as minhas vozes prediletas. Eu tenho todo um histórico com vozes com a Plap, ou com projetos do Monobloco, uns a Sueli Mesquita, que me orientou, vários outros, o Felipe Abreu, que além de meu amigo é um craque, que você conhece muito bem. Querido e craque. Craque, merece um livro. Você estava com isso muito estruturado? Eu estava, na verdade, eu não estava mais fazendo aula com o Felipe, eu estava com uma memória muito boa do que eu queria e do que eu não queria, do que eu já sabia que funcionava. A única coisa nesse disco que eu fiz com o Felipe foi conferir os tons e ele dar uma ideia genial no Muito Romântico do Caetano, que no Faixa a Faixa, se for fazer um Faixa a Faixa, eu te conto também. Eu tinha conferido os tons e eu cheguei lá, aí tinha 2 dias e meio para gravar 10 vozes. O cantor sempre se fode, mesmo quando o disco é do cantor, né? Mesmo quando ele que tá pagando a conta. Mas eu tava assim, cara, eu fiz assim 5, 6 takes. Assim, eu lembro assim, do André e dos caras falando assim, caralho, eu fui com uma fome para aquilo, assim. Não tem take, qualquer take podia ter valido. Depois eu vim editar aqui, vamos chegar nessa parte também, porque, né, como não foi um negócio todo feito em um tempo muito espremido, mas que é bom também, porque é um negócio muito vivo, não tem muita lâmpada, você não fica... Né? Eu acho que o André tem um pouco isso também, ele não é de ficar elaborando. É um disco orgânico, ele é um disco muito orgânico. E como é muito bem captado, e os músicos eram muito bons, então a gente tem um disco vivo, um disco com respiração, um disco com calor. E que depois, quando chega na mixagem, isso é, né, ressaltado pela qualidade do Fontanetti em perceber e lidar com isso. E o Fonta tem essa coisa de deixar vivo, né? Porra, é impressionante, é impressionante. E tendo entrado não no começo do processo, né? Foi um processo. Então, mas aí acontece isso. Quando chegou lá e eu vi que, o André tem milhões de trabalhos ao mesmo tempo. Ele roda ele dirige audiovisual, não só musicalmente. Ele é diretor de audiovisual, ele é autor de séries. Ele é ator também. Ator, ele é um cara multi realmente. Eu sou multi, mas ele tá num Dan acima, 7º Dan, talvez eu tô lá no 1º Dan de multiplicidades. Falei, cara, André,
vou me embora para o Rio com isso aqui, vou sentar com o Renato, que é o cara que já fez mais projetos comigo, Renato Alcher, o cara que já fez a maior quantidade de projetos variados comigo, os mais loucos até os mais certinhos. E esse cara vai editar isso pra gente, porque como foi feito, né, assim, muito livremente, a gente precisa botar essa banda tocando. Né? A gente precisa ver se tá groovando, o que não tá, dar uma limpada, dar uma puxada. Ele ainda gravou umas guitarras de lá que ele tinha se comprometido, foi mandando para mim, que faltou. E aí cheguei aqui, editei com o Renato, falei, bonito. Quando fui gravar o feat do Chico César na minha faixa com a Ana Carol, no Carinho na Rede, o Fontanete, lá no Space Blues, o Chico César tinha falado, pô, vamos gravar lá no Fontanete minha voz, tal dia. Todas as minhas vozes de participações especiais eu tenho gravado lá, é muito legal, o cara é fera, o estúdio é incrível. Lá fui eu, e aí no meio do processo eu falei, acho que é aqui que eu quero mixar. Acho que esse cara é craque. Falei para ele, ele falou, vem, vamos fazer, faço um pacote especial para vocês. A Lena começou a negociar com ele, e assim foi. Ele foi me mandando, né? O que você sacou ali na hora? Porque eu conheço ele há pouco tempo e eu sou muito encantado com primeiro, ele. Primeiro, assim. As instalações, o equipamento, o jeito dele de microfonar a voz do Chico, de tirar, como ele já levantou a música para o Chico cantar, né? Que estava tudo bruto ainda, já editado pela Renato, mas bruto, né? Estava no bruto ali, brutão. Como ele dá uma pré-mix para o conforto do Chico, eu falei, gostei disso. Acho que aqui a gente vai... E aí aí liguei para Zélia, falei, pô, você já fez coisa com o Fontanete, né? Ela falou, já, pô, acho ele incrível, parará. E vi que o Zé Cabaleiro tinha feito vários projetos com ele, galera, muita gente dali de São Paulo, né? E aí falei, vou para esse risco. Acho que vai ser um risco bom de correr. Você correu vários nesse disco, né? Escolheu um produtor que você nunca trabalhou, com músicos que não são seus amigos do dia a dia. Exatamente. Foi um disco de riscos mesmo, né? Eu acho que porque ele brotou, ele foi semeado no maior risco que a gente já correu, né? A gente correu um risco ali de vida, né? De vida mundial, né? Não era um risco de vida particular, era meu, seu, de todo mundo, e que a gente só se afetava e se impactava e se abraçava através das telas, né? A gente perdeu esse abraço, perdeu essa coisa. E o disco falava justamente desses afetos, de como a gente precisava reabraçar e tocar a sensibilidade dos outros para tentar reverter um pouco esse caos beligerante que a gente está vivendo mundo afora, ver Portugal expulsando um monte de imigrantes com uma mão de obra totalmente imigrante, né? Portugal, que era um país totalmente portas abertas, como isso foi encrudecendo, né? Esse encrudecimento. E o disco queria falar, né? Queria amaciar isso, mas foi feito no momento em que a gente não podia se ver, não podia se encontrar, não podia se beijar, não podia se abraçar, muito menos, né? Se via de máscara, de alguém ou na mão, né? Sem poder beijo, abraço, aperto de mão, nada disso estava valendo. Louco que em algum momento, não que tenha ficado natural, mas a gente acostumou com essa realidade em algum ponto, né? Teve que acostumar, né? Inclusive para não sucumbir, né? Para não deprimir. Teve gente que não segurou, né? Gente que deprimiu, morreu de depressão. Como não bebo, assim, foi uma vantagem. Porque quem entrou na bebida... Muita gente. Teve a Késia, que é uma amiga, falou, pô, perdi muita gente. Foi uma loucura, gente que não segurou a onda mesmo, porque parecia uma ficção científica aquilo, né? Foi um momento... Nenhum filme de terror previu algo tão sinistro. Não. E aí, bom, continuei correndo riscos até o fim, né? Como foi pra você? Porque você é um cara de amigos, né? Teus discos são normalmente tocados por amigos. Como que foi entrar no estúdio com uma galera que não era sua amiga? Que você não sabia o que esperar de cada uma dessas peças? Foi instigante, na verdade, porque eu queria que esse disco fosse diferente de tudo que eu já tinha feito. Inclusive nesse sentido de estar ali como maestro, como condutor, como administrador de todos esses processos, né? Que são trabalhosos, mas que dão um certo prazer também, inclusive, principalmente quando você chega num resultado final que você fala, gostei.
Gostei de onde isso chegou. Eu gosto muito dos meus projetos, gosto do meu primeiro solo, gosto do primeiro com a Plap muito... Gosto de todos, mas gosto muito da Plap com o Tom Capone e gosto do último da Plap que a gente fez aqui, mas gravou as percussões lá no Extinto AR, com o Renato Lenini produzindo aqui comigo, que foi o último da Plap de estúdio, que eu acho muito bom também. Acho um som que briga ali com a qualidade do que o Tom conseguiu no primeiro. E aí gosto do Tempo de Menino, que eu mixo aqui também e vou masterizar. Produzo lá com o Ministério, né, com o Campelo e com o Tolstói. Mixo aqui e vou masterizar abusadamente lá, Abbey Road, e gosto. Mas tudo... nunca eu tive tão a rédea de tudo, absolutamente tudo, quanto nesse isso tudo terminar assim. Mesmo com a turma nova trabalhando. Mesmo né? com a turma nova. E aí também instiga, né? Que peraí, como é que eu vou conquistar? O que eu vou aprender? O que eu posso sugerir? O que eu posso humildemente ensinar de tudo que eu já, né, acumulei com tantos projetos tão díspares, né? Com o André no processo, que o André ele é meio caótico, meio genial, de um carisma absurdo e de ideias muito livres. Né? O que você aprende com ele? Porque você já trabalhou com Tom Capone, com o Lenini como produtor, você se produzindo, Júnior, Campelo, a ele banda. eu acho que ele, por exemplo, ele não é capaz, e isso não é um defeito, mas é uma característica de fazer um processo inteiro como o Tom talvez seja... O Campelo também né? Diferente do Tom, mais clássico, menos ousado, mas é capaz de fazer um projeto daqui do Nascedor também, porque é muito bom músico, até o final. E o Tom não era necessariamente um instrumentista, mas pegava tocou piano no primeiro disco da Plap, tocou guitarra, assoviou, tocou era um cara multi também, assim, experimentador, e entregava, porque era um puta engenheiro de áudio. Então, se tivesse que resolver tudo no estúdio sozinho, resolvia. Ele foi ficando tão foda que conseguia ter assistentes incríveis ali também nos lugares onde ele estava alocado, depois virou diretor musical da Warner. Mas o André tem uma coisa incrível que o Tom tinha, que essa... Opa, podemos, ele ficou chateado, tá querendo se mostrar. O André tem aquela instigação do Tom, assim, de pegar os instrumentos, vamos fazer isso aqui, vamos fazer esse groove, e tira do lugar, porque muita coisa partiu do meu violão, mas a partir do que ele propunha, ou tirando o meu violão, ou tirando o meu violão e propondo uma outra coisa, era muito surpreendente para onde levava a música. Ele é bom de groove, bom de sonoridade, muito musical, um cara, assim, inspirado pra caralho. E nesse sentido me lembrou muito o processo com o Tom também, que se precisasse meter a mão na massa ali, ele metia no instrumento que fosse para buscar resultados que tirassem do mais óbvio, dali do que vem do meu violão, né? E o André, ele é ator, ele é diretor, então, na verdade, ele é um artista também, né? Ele atua, ele é muito artista. Ele não é um é um bom técnico artista. da música, né? Não é só um artista, é um bom artista. Ele é um bom artista. É né? um grande artista. Virou um amigo também, querido. A gente não vê a hora de fazer lá com ele também, em Porto Alegre. Talvez eu ir para lá sozinho, montar basicamente com a banda que gravou lá e poder entregar isso também para a cidade onde nasceu isso e onde eu fui recebido de forma excepcional. Foi em que época do ano? Foi maio, eu acho. Então já estava esfriando. 10 dias de esfriando. maio. Tava refrescando. Porque eu queria ver você fazendo um disco no inverno. No né? inverno, né? Carioca das... no inverno gaúcho. Como a gente tem feito esse turnê no inverno europeu que o Monobloco fez ano passado, vai fazer esse ano de novo. Passa quase 20 dias lá. Cara, o Monobloco virou uma coisa carioca, né? E faz o Rio de Janeiro acontecer em cada cidade dessa que a gente foi ano passado. Foi impressionante. A gente foi a 7 países, 9 cidades, 11 shows. Esse ano ganhou, além das cidades todas que a gente vai repetir do ano passado, ainda ganhou Roterdã, Bruxelas e Zurique. Como que os gringos reagem a esse grupo? Gringos, isso que eu tô dizendo, parece que a gente tá no Rio de Janeiro. Os shows foram todos esgotados e de um calor que você fala, eu tô observador, o que é isso, né? O que está acontecendo aqui? Essa integração é porque eu acho que o Monobloco tem essa assinatura e esse poder, né, que tem a ver com o repertório e como a gente trata o repertório instrumentalmente e vigorosamente. Vamos ouvir o disco? Vambora!
A primeira é Vem Amar Comigo. Isso. Essa, quem é o parceiro? Luke Luciano. E se tudo terminasse em amor, nada findaria, nada anoiteceria, a luz do dia, o refletor. E se tudo terminasse então, sendo do coração, não do jeito que as coisas vão, mas como devem ser. E se tudo terminasse em amor, nada findaria, nada anoiteceria, a luz do dia, o refletor. E se tudo terminasse então, sendo do coração, não do jeito que as coisas vão, mas o groove bom, né? Devem ser mais leves, ser bem mais alegres. Bom é não ser breve e que me leve consigo. Deve ser mais perto, isso é o que eu mais quero. Deixe tudo mais esperto e vem amar comigo. E se tudo terminasse em amor, nada findaria. Quem tocou nessa? Batera, baixo? Bateria foi o Martim, baixo acho que foi o André nessa. Guitarras André, violão eu. Teclado. Tem só esse. Isso é um efeito que o Fontanete bota nas guitarras. Porra, legal pra caramba. Que acaba soando um teclado. Um tecladinho, um synthzinho. E os vocais são... A Gisele foi lá comigo pra gravar as duas músicas minha e dela e acabou fazendo comigo todos os backs. Os backs todos. Ah, fez tudo com você. Os backs somos todos eu e ela. Cara, tu tá cantando bem pra caralho mesmo. Tem uma coisa da segurança de encontrar a tua identidade artística, né? Também. O Felipe, quando eu quis ter aula com ele, que ele era meu amigo há muitos anos do Cobra Coral. E eu reencontro ele através da Roberta, que na verdade... Encontrei através da Roberta, que foi o preparador vocal importante ali no começo da carreira dela, quando depois a gente começou a namorar, né? Então eu reencontro o Felipe ali e quando eu o procuro para fazer aula, ele fala, não, mas você já tem uma assinatura, eu não vou... Eu falei, não, mas com a minha assinatura é que eu quero aprender outras coisas com você também. E juntando toda a excelência dele com outros professores que eu tive através da minha vida de escolas diferentes, eu criei realmente um lugar, assim, na minha respiração, na minha projeção, na minha emissão e enfim, na minha dicção. Coisa da articulação que ele fala muito, né? Que coleciona muitos aprendizados, mas que eu organizei com o Felipe nos muitos anos que eu pude fazer. Felipe conseguiu te convencer a cuidar da sua voz melhor, assim? Ah, sim, eu cuido muito. Cuido da minha voz, da minha saúde. Eu acho que ele faz isso com todo mundo, né? Eu nunca fumei, por exemplo, né? Eu bebo muito pouco socialmente, vinho também, não sou de excessos, eu me alimento muito bem. E aí são aqueles... que as pessoas não sabem, mas a alimentação muda muito, né? Muda. Refluxo. Tudo que traz refluxo mexe com a voz pra caramba, né? O Felipe, cara, pra mim é um ser humano maravilhoso. Passou maus bocados, né? Passou e eu sempre digo, Roberta também já falou isso muito, o Felipe tem que ter um livro, porque os serviços prestados dele à música popular brasileira, a música pop, o pop rock brasileiro são, assim, concordo, incríveis, assim. Ele apoia cantores dos mais diversas ondas, assim, estilos, gêneros, a entregar com uma excelência aquilo que fazem, que é um caso sério. Sou apaixonado por ele, cara. E eu até falei, pô, injusto tu ter esse teu problema, porque tu sempre nadou, porra, se alimenta direitinho, cara, não tem nenhum excesso em nada, e aí, pô, teve um problema de saúde sério, né? Estoico, cara, assim, bizarro. O cara mais certinho, né? Com tudo, como que essa coisa do nosso corpo... A gente conhece tanto maluco que não tem nada, né? Exatamente, que aceleram todas, né? Essa segunda é o... Vale Contragolpe, que é a primeira, na verdade, minha com a Letícia Fialho. Ela me manda a letra e eu tô ali
isolado. Fiz uma guia que acabou inspirando isso aí. Fiz uma guia com GarageBand, com violão e com umas coisas orgânicas que eu gravei por cima, lá na roça. Esse violão de aço aqui é o André? Esse não, esse é o Rael. Essa é uma onda que você não costumava fazer, né? Balada, violão de aço. Dentro de qualquer pessoa, arte, o sol, o amor, a morte. Tudo é descabido, mas nos resta aquela nota, feito navalha que corta a garganta do abismo, feito aquele brilho do teu olho madrugada. Interessante o baterista, cara. Descendo meu estribilho. De guitarra são André? André. Gole contra golpe, risca o peito no galope. Desatino vira sorte, se o destino muda o norte. Traz teu riso forte, canta sem medo uma loa. Dentro de qualquer pessoa, arde o sol, o amor, a morte. Tudo é descabido, mas nos resta aquela nota, feito navalha que corta a garganta do abismo, feito aquele brilho do teu olho madrugada, na canção desesperada, descendo meu estribilho. Tudo é descabido, mas nos resta aquela nota, feito navalha que corta a garganta do abismo, feito aquele brilho. Porra, a Cassélia gravaria isso lindamente, né? Porra! Não, e vem o refrão, na verdade o refrão é um vocalize, né? Que é o que vem agora. Meu estribilho. Uma coisa interessante, o Fonta deixou soando meio ao vivo, assim, né? Orgânicozão, não tá muito... Não sou editado, não sou... Exatamente, sou tocadão mesmo. As pessoas que não são da música não entendem como cada profissional desse interfere no produto final, né? Exatamente. Se o Renato tivesse mixado, seria outro disco? Seria outro disco, com certeza. Isso, com certeza seria um bom disco. Só que eu queria uma coisa diferente de todas as coisas que eu já produzi com o Renato. Eu queria... tá soando diferente mesmo. Eu tenho uma curiosidade de pegar, às vezes, um disco que custaria caro, né? E mixar com 3 caras diferentes, soltar as 3 versões. Isso é bacana. Mixar a mesma coisa com... isso também é bonito. Você imagina 2 engenheiros fazerem o mesmo EP, né? Vários engenheiros num mesmo disco, isso é como lá fora se faz muito, sim, né? Mas não o mesmo 2 caras. Não, até aqui... Não, desse jeito que você está falando é muito interessante também. 2 EPs, assim, imagina, um mixado por um cara e o outro quase que um remix, né? Quase que um DJ. Viram 2 discos. Porque o leigo perceberia a diferença, né? Exatamente, é um projeto. Som de voz. Projeto educativo, inclusive. Isso é um projeto que dá pra fazer meio até como educativo mesmo, né? De filmar os 2 processos, ver como cada um levanta música. Pô, poderia ser muito legal mesmo. Que o Renato manipula mais as coisas, né? E também é muito legal, né? Manipula com muita categoria. Essa é só minha. É a única que é só minhazinha. Na flauta eu levaria a vida com você, sim. Essa é o que o pianista Porto Alegre. Essa é uma das que o Léo Bretas toca. A travessia não teria mais fim.
como um oceano doce. Eu toco violão, Martim toca bateria, o Rael toca baixolão, ou baixolão baixo, acho que esse é baixo mesmo, baixolão não. Pô, tem vários instrumentos incríveis lá, E o Léo toca essa. E a Gisele faz os vocais daqui a pouco comigo. Por exemplo, esse assovio foi uma novela, esse assovio. Eu assovio relativamente bem. Só que meu assovio, eu assoviava, chegava na técnica, quando eu ia lá para dentro, não saía. Esse foi o melhor de todos, que eu não gostava. Eu falei, Fontanete, eu vou regravar. Ele, não, eu fiz um reamp aqui, tá bom pra caralho essa assovio. Eu falei, pô, tá bom, então você tá dizendo. Tu não é o Milton Guedes, né? Milton Capone, que aprendeu a assoviar com o Milton Guedes. Porra, bicho, o Milton é uma máquina, né? Manda ele fazer uma subida depois ao contrário, ele faz ao contrário. Inclusive, no meu disco que o Rafael Ramos produziu lá na década do Melodia, no Juventude Transviada, tem um assovio no começo que eu assoviei e falei, pô, tu pediu o Miltinho pra regravar esse assovio? Não, é o teu, cara. E era mesmo? Era o meu. O Miltinho foi gravar umas gaitas, umas coisas. Não, esse é o teu mesmo. No dia que você fez só violão, cantou e assoviou. Cara, tem uma solidão nesse assovio aí, né? Tem. O do Miltinho seria mais... Não, mais encorpado. Apesar que você virar pro Miltinho só subia com solidão, ele vai fazer também. É impressionante. Que música e que figura. Né? Ele é maravilhoso, cara. Deixando de fora tudo que é ruim, choro bom. Quero sim, dando tom. Deixando de fora tudo que é ruim, choro bom. Cara, as músicas estão diferentes das suas. Porque isso que eu tô dizendo são músicas que não cabiam, às vezes, em projetos coletivos, mas que são lá dos meus também, né? Não que essas músicas tivessem feitas antes, não, mas tipo de música. Eu tenho vários outros tipos de música que talvez você, cara, isso é teu, porque nos meus trabalhos coletivos não cabiam, né? A Plap tem uma assinatura de banda, né? E que às vezes as coisas mais macias, assim, ou mais... O Cazuza deu uma entrevista quando ele sai do Barão, que ele fala isso, cara, que banda é uma escravidão estética, né? Não usa essa palavra. Mas falou, cara, eu queria sair para poder fazer uma bossa nova, para poder fazer qualquer coisa, né? Exatamente. E porque eu conheci o Cazuza ainda antes dele estourar, porque ele era ator de um grupo de alunos do Perfeito ali, que eu acabei fazendo a música da peça com eles, onde estavam várias futuras estrelas. Era o Cazuza, Bebel Gilberto, Alice de Andrade, que é cineasta. Turma do Evandro também, ali você conheceu? Conheci todo mundo ali, porque eu estava ali, por causa desse grupo do Perfeito, estava todo mundo ali na pré-circulador do Arpoador, né? A Kátia B estava nesse grupo. Mas tu era mais novinho que a galera, né? Não, eles eram mais... Não, do que o Asdrubal, sim, mas mais velho que esses alunos deles. Cazuza era talvez mais velho que eu 1 ano. Mas ele estava numa turma que era de gente muito mais jovem que ele, que era Bebel Gilberto, a Kátia B, a Alice de Andrade. E ali, na verdade, o Cazuza eu conheço, e ele era um cara que, gostava de rock também, mas... gostava de Vicente Celestino, Cartola, era um cara que... bossa nova, um cara que tinha um gosto musical, de música brasileira, muito amplo, né? Você chegou a trocar ideia musical com ele nessa época? Não, quando ele fez o Barão, a gente não perdeu o contato, né? Do Barão pra frente, a gente já não se encontrou mais. Cara, muito talentoso também, né? Pra mim, o poeta de rock mais foda do Brasil é ele. Eu sou muito fã. É muito foda. E a gente olha pra trás, morreu muito cedo, né, cara? Muito. Então tem letras que você não consegue imaginar um cara de 20 anos tendo escrito aquilo, né? 20 e pouquinhos anos, né? Impressionante. Que tocam hoje e falam, não é possível que um cara de 20 anos fez isso aqui, né? Porque vivia a mil também, né? O cara era entregue à vida ali mesmo. É porque a tua geração, você explode, tipo, o Lenine também foi assim, né? Aquilo acontece, mas você vem a se solidificar na carreira um pouco depois, né? Exatamente, Essa turma explode ali mesmo. Ali, no Efervescência do Circulador. Eu ali era mais eu já compunha há alguns anos, desde 17, 18 anos, que tem coisas que eu olho e falo, isso é música, tanto que foram parar depois do disco da Plap. Mas você mostrava pra turma? Mostrava pra amigo, cantava lá quando a gente foi tocar com a Asdrubal lá em São Paulo, também na Farda Terra, que acaba
o repertório acaba virando disco. Eu que arregimentei a banda ali para tocar com as Asdrubal e tocava com eles também. O Caetano produziu o disco ali. Sempre tinha uns sarauzinhos que a gente mostrava. Eu começo a prestar atenção em você naquele momento ali de Humaitá para Peixe. Porque, na verdade, os meus amigos próximos e colegas é que eram o meu público ali das coisas, que apostavam que eu tinha coisas interessantes. Tem 2 músicas minhas, Nave Louca, que está no primeiro disco da Plap, eu fiz quando eu tinha 18 anos. Parte do Coração, que está no terceiro disco da Plap, também fiz nessa mesma época. Tu fez novinho. E só vão ganhar versões assim, né, públicas já 15 anos depois, mais de 15 anos depois. Você acredita que as músicas do início têm alguma coisa em particular? Essas que eu considero notar? Que eu fazia música desde criança, mas coisas que nunca eu aproveitei. Ali pelos 17, 18 anos tinha essas ali tem um poder e um negócio que eu até estranho como que eu consegui fazer aquilo. Mas o quê? No lugar da simplicidade? Da simplicidade ou da sofisticação, porque Parte do Coração é um samba meio bossa com uma harmonia super mais sofisticada do que minha capacidade e meu estudo poderiam supor, né, na época. Tu acredita que isso vem de algum lugar? Você acredita na coisa espiritual? Acho que eu sou um cavalinho. Sou um cavalinho às vezes. Fazer o quê? Que tá no primeiro disco da Plap também foi um disco que eu fiz, uma música que eu fiz na rodoviária de Barbacena, voltando de uma cavalgada com um amigo meu. Eu fiz num guardanapo da lanchonete da rodoviária de Barbacena. Ela saiu toda rimada, toda com rimas alternadas, com a estrutura toda pronta, com melodia. Sem ser um processo hiperracional. Hiperracional. Tinha ali um monte de coisas que eu tinha, algumas coisas que eu tinha estudado na faculdade de letras, né? Eu fiz letras até o 5º período, e o gosto da literatura em casa, e as feiras de repentistas que eu frequentei com meu irmão. Então ela tem essa pegada, tanto que muita gente acha, quando essa música aparece, que eu tenho uma raiz nordestina, mas não, era mais de gosto do que o Nordeste invadiu o Rio de Janeiro, como tudo invade e acaba fazendo parte desse caldeirão, né? Mas tem umas músicas ali que eu acho, caramba, isso saiu. Hoje em dia, eu tinha muito preconceito com mexer com as músicas, mexer em músicas que saíam assim. Hoje em dia eu não tenho mais preconceito em mexer numa coisa que, mesmo que ela seja antiga, ou que tá uma nota ruim ou uma concordância ruim, eu perdi um pouco esse preconceito, que eu achava assim, eu não queria estudar, porque eu achava que estudar macularia a minha inspiração. Acho que todo mundo tem esse preconceito. E depois eu perdi, eu padeço de não ter perdido esse preconceito antes, porque eu acho que eu teria ido um pouquinho mais longe em algumas coisas que talvez ficaram pelo O Felipe fala isso, inclusive, dos cantores, né? Que tinha muito essa cultura. Não vou estudar, porque se eu estudar eu vou perder o meu feeling. O que pra mim é uma grande bobagem. Né? Hoje em dia eu acho isso uma grande bobagem, adoro estudar. E depois estudar para executar. Agora eu tive que fazer desse disco... Eu já fiz shows com trio, já fiz em duo, violão e bateria, tive que fazer 2 só de violão. E para mim foi um estudo, as músicas todas saem do violão, mas depois que elas ganharam todos, né, esses ingredientes aí para virarem músicas do disco, do álbum. Aí você tá tocando os violões parecidos com o que você gravou, porque tem coisas que parecidos com o que eu gravei, coisas que eu não, coisas que eu, minhas versões para coisas que não fui eu que gravei também, né? Vou ali dar uma tudo no nylon. Não, aço também. Agora, esses só de violão e voz foram nylon. Mas os que eu fiz com o duo trio, eu usei aço em uma boa sequência de canções. E é familiar pra você? Eu gosto de aço. Muitas coisas eu porque eu vi você muito mais com nylon. Ele é mais íntimo pra mim. Mas eu gosto de tocar violão de aço, gosto. Eu acho a sonoridade. Leva a música pra outro lugar, né? Essa Muito Amor. Essa aí é a minha e da Gisele. É a tal que eu falei, tô fazendo um disco sobre muito amor. Ela me manda estrofes incríveis, já muito bem resolvidas. Essa é a primeira que nasce do processo? Não, já é lá pra frente. Aí ela tá tocando nylon, eu tô tocando aço. Esse aço eu gravei em casa, porque não deu tempo de gravar lá. Mas eu tentei simular como eles tinham feito lá tecnicamente. Muito amor eu dou e eu quero. Que voz linda. Ela é incrível. Muito amor, nunca é muito. Muito amor eu dou e eu quero. Muito amor, nunca é muito. Será que é timidez, tanta escassez pra mostrar afeto? Olha o que você fez, foi deixando um coração sem teto. Intensidade te assusta, fica sussa, vai ser massa. Registro seu mais suave também, né? Esquece tudo em mim,
abraça. Muito amor Eu dou e eu quero. Muito amor, nunca é muito. Muito amor eu dou E eu quero. Muito amor, nunca é muito. Eu tô num momento da minha vida ouvindo muita música assim, cara. Música que acalma, né? É pra... É, música que toca e você fica de boa, sabe? Pode ficar deitadinho de olho fechado no chão. Consigo ler. Será que a timidez, tanta escassez pra mostrar? A percussão foi Macaco Branco que gravou já aqui. Ah, é? No Rio. Foi deixando um coração. Baixolão do Rael. Intensidade te assusta, fica sussa, vai ser massa. Esquece tudo e me abraça. Esquece tudo e me abraça. Muito amor Eu dou, eu quero. muito amor. Você tá trabalhando alguma em rádio? Fazendo um trabalho específico de divulgação? Estamos trabalhando o Vem Amar Comigo, de abertura. E a próxima deve ser Abraços Amantes, que vai chegar já. Muito amor, nunca é muito. Crush, Save, cringe, vai, não finge, some de repente. dá match geral na balada. Mas não silencia a gente. Trap, pagode, funk, boate, Sarrando, deixando em xeque mate. dá uns like, printa as telas. O primeiro disco da Plap tinha umas coisas assim muito... Tinha máquina de escrever, né? eu adorava, Máquina de cara. escrever. Que depois virou uma porrada, né? Só porrada. E aí traz você pra um outro registro, né? E que também me priva de poder ir nesse território, né? Que é um território muito íntimo pra mim, né? Que é daqui, né? Isso aqui. O Máquina de Escrever me lembrou o registro mesmo dela, né? Tem uma coisa que eu vou falar na ordem desse disco. Eu, quando fui fazer a ordem desse disco, eu ouvi o que o Tom tinha feito na ordem do Astronauta Tupi. Eu falei, eu vou fazer a mesma ordem do Astronauta Tupi nesse Você seguiu o mesmo raciocínio. Segui. É porque a Plap, quando ela vira aquela porrada, você tem que entregar, né? E aí vira um drivezão, né? Tu ficava rouco no início, antes de fazer o Felipe? Não, ficava porque a gente não usava nem fone, né? Ficava rouco e surdo, né? Eu lembro dos ensaios no Ecossom, cara. É alto surdo pra aqui. caralho. Nessa bug Mark III aqui na minha orelha, assim. Esse ouvido aqui paga até hoje o preço. Paga o preço. Paga. Aqueles ensaios da Consul eram muito altos, cara. Bicho. Vocês tocavam naquela do meio ali, que a gente entrava, já viu? Vocês vocês ensaiavam muito, né? Era tudo 150 dB desligado. Aí vem as emoções baratas, olha aí. Luke Luciano também. E essa é muito baseada também no arranjo que eu fiz com bateria eletrônica em casa. A estrutura dela é toda inspirada no que eu tinha feito como pré-produção, só que a grandeza e o talento do André, né? No início era delírio, era vertigem, precipício. Éramos dois além do céu, era facinho. Era difícil não querer o seu domínio. Era um som de voz diferente, né? Tempo pra voar. Essa foi gravada no mesmo processo? No mesmo microfone, mesmo tudo? O cara cantou muito diferente. Eu tava com cada uma na cabeça do que eu queria. Cabia o mundo no abraço dos amantes. E era o tempo, pouco tempo pra viver. Essa tem um clipezinho até que a Biscoito fez. E agora, cada pedaço do que tive me faz falta. Essa é na veia, né? Cada lembrança toda noite me assalta. E eu procuro novamente me encontrar. Perdido na escuridão desse viver tão sem sentido. Queria agora sua voz em meu ouvido, dizendo tudo que eu não soube escutar. Não soube desde o início.
Essa tem o pé no bom brega brasileiro, né? Exatamente. Era isso que eu queria. E o André saca essa onda, porque ele fez muito Lisbela e Prisioneiro, ele fez essas coisas muito bem, né? E de misturar o rock com brega. Ele entendeu, né? muito bem, ele soube traduzir muito bem os desejos meus em realidades sonoras, né? Muito talento, muita inspiração e qualidade de instrumentista e arranjador, né? Cada momento era mais forte do que antes. Aí a batera vai dando uma enlouquecida também, né? E tem um eletrônico. É porque é orgânica e eletrônica, são as duas juntou juntas. Os dois. E agora, cada pedaço do que tive me faz falta. Cada lembrança toda noite me assalta. E eu procuro novamente me encontrar. Perdido na escuridão desse. Tem uma coisa muito louca, ele é um teclado ali. Esqueci que É um Moog da vida? É parecido, não é um Moog não, mas é um multitimbres desse. E as cordas ele fez em casa com sampler de corda. Aí vem eu. Nada escrito, né? Não, tudo intuído ele. E eu procuro novamente me encontrar. Só me encontrei perdido. Violão, né, meu? Violão de nylon em cima dessa pancadaria. Sem sentido. Queria agora sua voz em meu ouvido, dizendo tudo que eu não soube escutar. Cara, essas músicas todas, eu imagino a Cássia cantando. Sabe que o Rodrigo Garcia, que foi parceirão da Cássia e cuida um pouco ali do Porangareté, que é o selo que a Cássia tinha, com algumas coisas autorais Quem dela. me falou dele ontem foi a Daíra. É, a Daíra. O Rodrigo é incrível. Ele que, assim, eu conheci ele através dessa galera, uma vez que eu fui dar uma canja com o Chico, numa espécie de CEP 20 mil que o Chico fazia com os amigos, best friends dele da vida inteira no Circo Voador. Eu fui convidado uma vez. E ali eu conheci a Júlia Vargas, a Daíra, o Jotinha, né, o João Mantuano, que lançou um disco lá com o pessoal da Toca, lá do Toca do Bandido. Todos muito foda, todos muito talentosos. E o Rodrigo, eu conheci ali, comecei a gravar um projeto com ele, quando ele estava com as coisas que são os estúdios da Porangareté mesmo, que são heranças da Cássia, em Santa Teresa, agora ele está em Lumiar, né? E aí comecei a gravar um projeto, ele falou, quero gravar um projeto com você, um projeto que não andou, que era o Meus Azuis, são músicas minhas ainda inéditas, todas que têm uma pegada blues, né? E o Rodrigo tocando, eu tocando, sem clique, sem nada, isso que era muito louco, ele queria fazer, vamos fazer um negócio bem vivo, mas tecnicamente foi uma complicação. E aí o Pedro Fonseca e o Miguel Dias, que são parceiros também do Chico de uma vida inteira, baixista e o pianista, que hoje em dia é o diretor musical do Chico, estavam sempre lá e o Rodrigo chamou eles para gravarem em cima dessas coisas. E o Rodrigo falou uma coisa para mim, falou assim, cara, para mim você é a voz mais parecida com a da Cássia que eu conheço. Cara, que coisa maluca. Principalmente nessas músicas, né? Essas rasgadas, né? Porra. Cara, você sabe que o Chico... Você não fez música pra ela, não chegou a trocar Eu cheguei a trocar, ela quase gravou Animal e Ser Estupi. Mas o Nando, que estava produzindo na época, achou que não tinha, acho que ele tem razão, não tinha a ver com o conjunto de canções daquele disco. Mas ela ficou bem tentada a gravar Animal, que depois eu gravo com a Plap no último disco de estúdio da gente, que é a minha e da Sueli Mesquita. Ela ficou bem interessada por essa. E com o Chico, por essa afinidade que vem, acho que ancestral, eu já fiz algumas coisas ao vivo também bacana, ele também tá mandando. Ele é muito talentoso também, né, cara? Eu ia falar mais alguma coisa que era sobre... Da Abraço dos Amantes ou da próxima? Não, acabou, na verdade, acabou o lado A, tá? Só pra você saber. Então tem a lógica do lado A, lado B. Tem, pra mim tem uma lógica, sim. Tá essa história ligada aos bateristas também? Porque vocês dividiram? Não. Só vai no lado A e no lado B tem os dois. É, porque eu acho que aí começa um disco um pouco mais radical, menos pop, mais radical. Um pop mais radical. Essa é minha com o Marco André, né, que é do Belém do Pará, mas mora aqui no Rio há muitos anos, cantautor também. Essa eu costumo dizer que é o encontro de Piazzolla com Janis Joplin. Não tenho pressa ao te olhar com calma,
nem tenho calma em te querer depressa. Quero destino em linhas bem impressas, na palma onde o bem-querer acessa. Não tenho pressa ao te olhar com calma, nem tenho calma em te querer depressa. Quero destino em linhas bem Essa letra é sua ou letra do Marco? Só troquei um verso de lugar, mas que nem da Letícia. A letra da Letícia eu troquei uma letrinha. Você se sente mais intérprete quando a letra não é sua? Sinto, e podemos falar disso daqui a pouco. É diferente, né? Tu me aprisionas nas coxas espessas, tu me induzes e me alicerças. Amor de amar armado em vão, não cabe em nós, nem pode não. Ser porta-voz do coração, sendo o farol da solidão. Caralho, vai pra outro lugar. Ainda vai pra outro. Anjo da voz, dona do não, do teu olhar no mirarão. O que há de nós pro meu refrão, inatos os nós desatarão. Anjo da voz, dona do não, do teu olhar no mirarão. O que há de nós pro meu refrão. Ela foi pro rock and roll mesmo. Chegou a Janis. Caralho. Mistura maluca, né? Inatos os nós desatarão. Anjo da voz, dona do não, do teu olhar no mirarão. O que há de nós pro meu refrão, inatos os nós desatarão. Anjo da voz, dona do não, do teu olhar no mirarão. O que há de nós pro meu refrão. O que há de nós pro meu refrão. Pô, legal pra caralho. Vai pra um lugar que ninguém imagina, né? O que há de nós pro meu refrão. Como que é cantar o que não é seu, assim, da letra? Isso é muito legal. Acho que esse disco todo tem uma apropriação na interpretação que tem a ver com uma fala. Eu falei disso aqui quando a gente fez a outra entrevista e, na verdade, a pessoa que me falou isso falou: pô, um amigo meu viu lá a tua entrevista com o Clê, pô, tu deu um crédito pra mim que eu nem sabia. O Ian Ramil, ele foi ver um show meu de violão e voz no Agulha, que era uma casinha pequenininha que tinha em Porto Alegre, que acabou agora depois dessa enchente, porque foi um daqueles lugares mais afetados que a água subiu até o teto e os caras não conseguiram, destruiu tudo. Era um galpão alugado, que era uma casa incrível, que eu fiz 2 vezes lá. Só que tiveram que jogar tudo fora, equipamento, tudo, Perderam equipamento tudo. do bar, e não tinham como, que já tinham tido uma pancada na pandemia, quando eles não puderam mais fazer, e não demitiram ninguém na pandemia, eles ficaram fazendo comida para entregar, e os funcionários deles de dentro do negócio foram os entregadores e as pessoas que cozinhavam com eles. A segunda pancada eles não aguentaram, que foi perder tudo. Mas nesse dia eu toquei um violão e voz, e aí o Agulha é um lugar muito interessante, que é um bar comprido assim, lá naquela região ali, Z3, Z4, que é muito perto do Rio ali. Inclusive o estúdio é lá também, o estúdio onde eu gravei o Audioporto. E aí é um bar comprido que tem um menu super bacana, super descolado, programação super diferente, eles levam você, aí também é aquele jeito, tem uma sessão, se bombar a gente faz outra, mas aí é um comprido, é o bar, e lá no fundo tem uma sala de reboco, só que ela fica fechada, uma cortininha, com uma campainha tipo de escola, assim. Aí chega 10:09, abre aquela cortina, toca o primeiro sinal, todo mundo que estava comendo ali vai lá para dentro, segundo, terceiro sinal, o show acontece, é bem um espaço muito legal. Aí quando eu saí, fiquei no balcão conversando com alguns amigos, com alguns fãs, parará, e aí ela falou para mim assim, e eu fazia no meio do meu repertório autoral,
um trio de canções do Melodia que foram parar, inclusive, depois desse jeito mesmo, no disco que eu fiz em homenagem a ele, que era Estácio, Eu e Você, emendado com Pérola Negra e Magrelinha, como se fosse uma suíte. Porque estão no mesmo tom, né? Ou estão em Lá menor ou em Dó maior, estão num andamento parecido, mas são músicas muito diferentes e eu faço elas como se fosse uma suíte. E aí ele falou para mim, engraçado como você se apropria como intérprete muito mais das canções alheias do que das suas, né? As suas letras são tão legais. Cara, aquilo para mim foi um toque muito foda. E eu comecei a prestar atenção nisso, em cantar, e fui olhar como o Ney canta minhas músicas, fui olhar como outras pessoas cantam minhas músicas e falar, eu posso entregar minhas músicas diferentes do que simplesmente já fui eu que fiz essa porra e vai... É porque eu notei isso. E aqui... Variantes do Pedro, né? Isso aqui é a exacerbação dessa reflexão. Quando você diz, cara, você gravou com um microfone diferente, sala diferente. Não, foi na mesma sala, foi a intenção que é diferente de cada canção, mas é tudo gravado com o mesmo microfone, no mesmo ponto da sala, exatamente. E que surpreende também o André, o Rafa fala, caralho, bicho, sem falsa humildade, falei, tu tá cantando pra caralho, impressionante, com as coisas mais diferentes aqui, você se apropriou delas e fez uma interpretação muito até os vibratos definitiva. São diferentes, assim. Muito definitiva. Não, e respiração, por exemplo, no final de Gole Contra Golpe, né, que é eu faço uma respiração final que é isso aí é respiração, né, cara? Eu não tenho uma boa respiração, mas eu fui... Não é uma característica minha, mas eu fui me apropriando ou de intenções ou da coleção de técnicas para fazer coisas, ou usar por lugares que eu nunca tinha usado. Né? Foi muito legal ver a evolução, cara, do profissional, né? A gente que acompanha as discografias de artistas, né? Sei lá, pega o Caetano do início até hoje. Exatamente. Vai mudando o cantor, né? E eu sou dedicado, e especialmente... Aí, passando pelo Felipe ali, eu fiquei mais dedicado a certas coisas, a certos cuidados, a certas atenções. Às vezes, esse mês eu gravei muita participação especial. E, para mim, assim, eu tento esgarçar o tempo ali, porque eu não quero entregar um negócio que vai ser definitivo, mesmo que não seja meu, mais ou menos, né? Então, estou sempre buscando ali imprimir uma assinatura vocal mesmo que eu fui desenvolvendo, né? Cara, você estava falando dessa turma da Daíra, é uma turma muito boa, né, cara? E às Duda vezes Braque, também eu conheci nesse dia lá, Dudinha. Mas não tem uma sensação. Juliana Linhares. A Linhares também é foda. A Júlia Vargas, estavam todas lá esse dia. A Daíra não cantou, mas ela estava no backstage e falou, pô, ouve meu disco, que era um disco mais jazzístico dela. Eu falei, cara... Cara, ela é muito boa. Muito, ela é foda. E a cabeça dessas pessoas é muito diferente, vem editada, vem formada, um pouco... Do Danny Black pra cá, né? Essa turma do Danny Black pra cá é um negócio que, quando tem talento, e aí tem uma formação que eu acho que também quase... Parece que eles estão passando os touchscreen o tempo todo, né? Tem uma formação de pegar os elementos muito rápido e uma reverência à música brasileira também, dos anos 70, 60. Também, né? Reverência a grandes intérpretes e autores brasileiros, exatamente. O que é importante para sedimentar uma formação. Né? Eu sinto falta de não existir... A outra menina que tá vindo agora, que eu fiquei muito impressionado, que é a Mari Jasca. Também é bizarra. A Jasca Leves, que é bizarra. Multi, também talentosa, canta espanhol, toca bem ali os instrumentos, é incrível. Falta a cena, né? Tipo, como o Maitá fez ali, aquele Maitá pra Peixe, que ele teve uma importância naquele momento. Senhora. E também, aquilo que você falou, quando surge o Chico Sainz, naquela época ainda era gravadora, elas iam atrás desse tipo de coisa. Né? A gente vai naquele bojo, a gente pega ali, pega o último fulgor de gravadora botando dinheiro, né? Botando coisas não comerciais. Não comerciais e apostando em construções de carreira, como a gente sabe como foi assim com Gil, com Caetano, que não vendiam 50 mil cópias, vendiam 20 mil cópias. Aqueles discos todos. Todos os discos dos anos 70 de Gil e Caetano vendiam 20 mil cópias. Mas tinha lá um Menescal, um Midani, caras que estavam lá segurando. Isso aqui é ouro, né? Isso aqui... E ali o último estertor das gravadoras com esse tipo de investimento foi ali nos anos 90, né? Depois não teve mais, né? Não.
Você sente uma diferença de trabalhar... Porque hoje você está com a Biscoito, né? Mas é um modo operante independente, A Biscoito está sendo muito parceira, mas entrou como uma distribuidora, mas que na parceria está entregando coisas até mais significativas do que outras distribuidoras, talvez, porque eu já cheguei com o disco pronto lá. E aí a capa também eu quis fazer do meu jeito, então não estava no escopo da Biscoito, eu paguei a capa por fora, porque eu queria aquelas fotos com a Bianca comandando aquilo ali, né? E foi super bem recebido. E a Biscoito falou, não, tá tudo bem, vai nessa aí. Me deram um clipe, me deram outro clipe, estão ajudando a gente a trabalhar a rádio. Muito, muito cuidadoso ali, a Marcela, todo mundo. Maravilhosa. Jorge Lopes e o Rafa. Também. Incríveis. Então, eu vi aquele clipe que vocês fizeram ali com a Isabela. Exatamente. E vamos fazer um outro agora muito legal. Chegou o roteiro hoje, eu tô muito, muito animado. Assim, Você gosta desse formato novo de poder ter o seu próprio fonograma e decidir como fazer? Gosto, e foi essa aposta que a gente fez com a Linda, que havia umas propostas ali de fazer com pessoas já clássicas do mercado, e uma hora eu olhei para a Linda falou, não, vamos fazer a gente. Vamos pegar todo o dinheiro de todos esses shows que a gente for fazer nos próximos meses e vão botar no disco? Vamos embora. Fez esse fechamento comigo, fomos embora, assim foi. E também sem sair pegando advance de maluco, né? Por aí, né? Sem sair. Não quero mais fazer isso com... Eu só quero fazer isso, por exemplo, autoralmente, se alguém me falar assim, aqui, ó, quer resolver a sua vida? Tipo o Gerson e jogar na Rússia, que eu tomara que ele não vá porque a Rússia tá em guerra. Tu é flamenguista também, né? Pô, eu tô bem puto com essa história. Porra, mas eu, se fosse ele, aceitaria? Não sei se ele vai aceitar. Pela questão da seleção brasileira, talvez não. Talvez mas muito dinheiro, né, cara? É muito dinheiro. Resolveria a vida. Mas eu acho que ele ainda pode ganhar muito dinheiro na Arábia Saudita, onde for. Daqui a 2 anos. Assim, a excelência e a visibilidade que ele vai ter zero na Rússia. Eu não iria, se eu fosse ele agora, por conta da seleção. Cara, não é só a seleção, pode estar em guerra. Ainda tem isso, pode ter uma bomba, né? Você pode estar dormindo e cair uma bomba na tua cabeça. Por que não? Né? Quem está protegido disso? Não... Com esse ataque agora que a Ucrânia fez de drones que destruiu metade do arsenal antiaéreo deles. Você como compositor olha para essas guerras e o que você sente, cara? Caralho. Que mau gosto do caralho que essa galera tem de ficar Porque a gente criança, né, tinha questão de bomba. Eu me lembro que marcou muito. Eu sou um pouquinho mais novo que você. Eu me lembro da bomba atômica, né? Que era um assunto da nossa adolescência. Eu criança, fantástico. Se falava, teve aqui The Day After, que era um filme que marcou. E aí, de repente, a gente tá falando de bomba atômica, mas com uma certa leveza. Ninguém... Você entende que, tipo, estão falando de bomba atômica... O Putin tá falando, olha, se tiver uma retaliação... O mundo vai acabar. Pô. E não para na TV, ninguém tá falando sobre gamers, isso. Gamers, né? Os caras são videogamers agora, os presidentes, né? Não, e a gente não tá levando isso tão a sério. Não tá. Não é um assunto... Porque eu acho que a gente é tão assolado todo dia com notícias tão... Dá um cansaço, né? Assim, É porque guerra, pra mim... Guerra, esses preconceitos, essas polarizações, não é muito da minha personalidade. Então, eu acho muito bizarro as pessoas brigando... Porque às vezes você junta aquelas duas pessoas, se você botar elas querendo se escutar, você vê que elas mais concordam que discordam. Mas as pessoas não estão afim de se escutar. Então tá todo mundo querendo guerrear, né? E aí você falou sobre a questão dos imigrantes, não é só em Portugal, tem isso nos Estados Unidos, em muitos lugares. Então, sei lá, estamos entrando num ciclo esquisito, né? Exatamente. Você como compositor, isso te... Me impacta, porque na verdade, com todos as críticas que a gente possa fazer à globalização, ao globalismo, que tem coisas estranhas também, que o dinheiro manda muito, né? O dinheiro acaba chapando um pouco tudo fica... Você que viaja muito sabe, né? Tudo tem uns centros... O mundo foi ficando fica parecido, meio igual, né? Vou aqui, vai ter uma H&M, um não sei o quê, uma Zara... Acontece um pouco essa padronização. Mas se a gente consegue fazer com que isso não achate as diferenças, é muito bom você andar e sentir as diferenças pelo mundo, né? Sentir as características, os sons, né? Os ritmos, né? E isso agora está posto, talvez a gente, não sei, tenha vivido, por incrível que pareça, no final do século XX, com todas as suas contradições, um momento mais humanista da humanidade, talvez, né? Mesmo ali estávamos vivendo ainda uma ditadura aqui, mas havia um
fulgor nos olhos, havia uma vibração artística e amorosa e tudo, e um respeito, né? A ONU hoje em dia é desacreditada, né? A ONU, que foda-se a Unesco, que foda-se a Organização Mundial de Saúde. Os caras assim que tem um lado anárquico. É o tal do anarcocapitalismo, né? Que é Trump, Milley, né? Esses caras muito loucos, os caras da Hungria, os caras que são extrema-direita mesmo. Pô, hoje em dia a gente fala, pô, que saudade daquela direita ali. Eu quero aquela direita. Traz aquela direita de novo que a gente conversa. Se o Fernando Henrique existisse novinho agora. Não, traz ali o Mário Henrique Simonsen, que era o ministro da direita, mas que tinha capacidade de conversar aqui até sobre música erudita comigo. Esses caras, que cultura, né? Que civilização, caralho. O negócio é um pisando no pescoço do outro e vou distribuir arma para todo mundo. Você escreve sobre esse cotidiano, disso que está acontecendo agora? Sempre eu tenho, né? Porque Pena de Vida, ela teve aquele momento ali bem... Cai no swing, várias, Miséria S.A., Rap do Real Minha com o Maranhão, todas têm uma Miséria no Japão, todas essas, Ser Estúpido, todas essas. Mas você falou hoje em dia, você tem feito esse tipo? Eu porque faço, aqui é um disco mais romântico, né? Não, você vai ouvir aí um recado pro Rio de Janeiro. Daqui a pouco é agora. Não, agora é choro. Agora é pressa. Choro punk. Recado pro Rio de Janeiro. Um recado pro minha querida cidade maravilhosa. Que sofre tanto, né? Não me buzine, cidade, tu não é chacrinha. Não sou calouro, tô aqui tem mais que tempo. Nem me expulsa, cidade, não faz gracinha. Não sou teu objeto, eu sou sujeito. Não me espanca, cidade, nem me enlouquece. Depois me aparece com essa cara sedutora, devoradora de gente. Tu não é esfinge, mas finge que finge toda vez que faz a egípcia. Tuas delícias eu conheço desde ti. Essa letra é tua? Elas me chamam, eu fico, mas tá ruim de aturar. Tua deseducação e a falta de atenção do cidadão que gasta onda em seu nome. E aí ela vem repetir pra ir pra corda, que ainda não apareceu, com a Gisele Desante botando uma melodia adorável que eu tenho feito ao vivo a capela. Não me buzine, cidade, tu não é chacrinha. Não sou calouro, tô aqui tem mais que tempo. Nem me expulsa, cidade, não faz gracinha. Não sou teu objeto, eu sou sujeito. Não me espanca, cidade, nem me enlouquece. Depois me aparece com essa cara sedutora, devoradora de gente. Tu não é esfinge, mas finge que finge toda vez que faz a egípcia. Tuas delícias eu conheço desde tico. Elas me chamam, eu fico, mas tá ruim de aturar. Tua deseducação e a falta de atenção do cidadão que gasta onda em seu nome. Eu tenho fome de te ver brilhar. Eu tenho apreço e te quero bem. E tenho ganas de ir pra voltar. Percussão quem gravou? Macaco Branco aqui no Rio, na casa dele. Eu tenho fome de te ver brilhar. Eu tenho apreço e te quero bem. E tenho ganas de ir pra voltar. Mas pra valer você tem que melhorar. Eu tenho fome de te ver brilhar. Eu tenho apreço e te quero bem. Ela que fez esse vocabulário. E tenho ganas de ir pra voltar. Mas pra valer. Quando eu repito a música no show, a segunda eu faço cantar. Sem harmonia, só batucada. Pô, essa é legal pra caralho, hein? Legal, né? Lembrou um pouco as coisas do Tropicalia 2, né? Sou direto pra próxima. Tropicalia 2, né? Do caralho. Essa tem o feat do Chico César, a minha e da Ana Carol. Essas duas foram feitas no estúdio. Choro Punk e o Elas Não Existiam. Foram feitas já lá no meio do processo. Carinho na Rede. Me faz um carinho na rede, não só pra matar minha sede de afeto, Violão seu. mas faz pra mandar um papo Não, André. reto pra quem tá ali só pra ter atitude de hater. Tu aí, sai pra lá com tua atitude de hater. Tu aí, Essa é a pressão, sai pra né? lá com tua atitude de hater. Isso foi pedido do André. Ele falou, pô, tá faltando uma música pesadona. Eu falei, vai lá lanchar, buscar teu filho na escola que eu vou fazer, na volta a gente conversa. Ah, você fez ela no processo? E a mulher dele, essa estrofe é da mulher do André, da Ana Carol, da companheira dele.
me traz teu sorriso espontâneo. Pra quem se prendeu numa live e viu a atitude de hater, tu aí, sai pra lá. Com tua atitude de hater, tu aí, sai pra lá. Com tua atitude de hater, tu aí, sai pra lá. Com tua atitude de hater. Essa não é plap, mas tem uma pressão, né? Tem um pouco de plap, né? Tem totalmente. No afeto, traz pro amor, faz contato. Caralho, bicho, tu tá cantando diferente nas músicas, cara. Sou eu e Chico César, né? Não, sim, mas, cara, você tá cantando muito diferente. De uma pra você, diz. É, cara. Atitude de hater, tu aí, sai pra lá. Com tua atitude de hater, Felipe Abreu não falou isso, não? Ele ficou feliz, ele ficou feliz. Porra, cara. de hater, tu aí, sai pra lá. Com tua atitude de hater, tu aí, sai pra lá. Esse tipo de frase dá um calor no coração, né? Coisa afetiva, assim. Atitude de hater. Essas frases foram o quê? Vocês ali meio ditando? O André sugeriu pros sopros, né? Porque ela, na verdade, é em cima da melodia. Tá, evolui no afeto e aí eles vão variando. Com tua atitude de hater, tu aí, sai pra lá. Sai pra lá. Bom pra caralho, bicho. Pô, essa é muito a tua cara, né? Essa também tem uma assim, pegada social, né? Com certo deboche. falando pros haters, vá se fuder pra lá, me deixa em paz. Cara, hater faz um carinho é foda. aí. Pior é que o hater, ele atua, ao mesmo tempo, ele é sinal da tua ascensão, né? Mas um tipo de hater eu tô bloqueando direto. Assim, no cara, Instagram. faz melhor pra saúde mental. Nossa, não, direto. Eu falei, pô, vocês estão facilitando minha vida. Continua assim que eu vou bloqueando você, fica mais fácil de eu saber que vocês estão aqui. Você já experimentou responder com amor, ver o que acontece? Já, muitas vezes. E o que reverte? Raramente. É porque o hater, ele quer atenção. Raramente, ou quer aparecer às suas custas. Aí, depende, tem vários tipos, né? Eu quando eu tenho coisa assim, eu ligo o Tico Santa Cruz, ele foi muito generoso comigo quando eu trouxe o Digão, depois de trazer o Fred, deu uma confusão, porque os dois são inimigos, e aí tem clã do Raimundos, uma galera que detesta o Digão, uma galera que detesta o Fred, e aí eu entrei no meio de uma maluquice, aí o Tico me ligou, falou, cara, você tá fazendo o quê? Eu falei, cara, tô aqui, ele falou, pô, eu tô vendo que você tá respondendo todo mundo, cara, vai passear com teu filho, larga o celular, esquece, e quem vai ali e bloqueia. E ele é especialista em hater, porque ele viveu isso muito, né? E ele me deu uma aula, falou, cara, não adianta, você só vai adoecer mais. Eu sofri uma vez isso por causa de uma matéria boba que eu não devia ter feito sobre assédio, parará, dizendo que eu não era um assediador, mas uma pauta que as mulheres queriam e a revista do Globo chamou homens pra falar. Caralho, bicho, mas eu apanhei. Aí meu filho... E apanha meio de tudo quanto é lado, né? Apanha pra caralho. Aí meu filho, que apanhou muito também, porque era dali do movimento Passe Livre, que até hoje dizem que foram eles que ajudaram a ascensão da direita, porque eles começaram aqueles movimentos quando dos 20 aumentou, centavos. Né? Aquilo até hoje eu não entendo aonde foi parar, porque era uma coisa, virou outra, né? Não, mas é do caralho, porque o Brasil, por causa daquilo que era o movimento Passe Livre, que era transporte de graça para a população. O Brasil é recorde. Olha que doido. Ele apanha até hoje, porque dizem que ele era patrocinado pela direita. Meu filho, que sempre foi um militante da esquerda mais horizontal do mundo. Mas aquilo não tinha nem esquerda nem direita, né? Não, mas depois, porque a direita, quando ele foi no Roda Viva com a Nina, que era parceira dele, eu falei, tu está sabendo que a direita tomou o discurso para ele. Ele falou, a gente tá sabendo, a gente vai com cuidado. É bom o programa pra caralho, mas ele apanha até hoje. Até hoje? E aí eu falei, porra, Lucas, isso aqui, responde o que eu faço. Ele falou, não, se você tivesse no campo político como eu ia falar para você enfrentar, apaga o poste e para de conversar sobre isso. Bloqueia, porque vai apaga. desaparecer. Eu falei, não vale a pena. Quantos anos ele tem?
Ele agora tem 41, né? Mas Já é avô? Sou avô, tenho uma neta de 11 anos. Pô, eu virei pai, eu tô apaixonado. O Ciá também virou pai agora? Virou avô também. É avô, é. Ele virou pai de novo. E aí, quando o filho dele tava com 2 para 3 anos, a filha dele, mais velha, teve um filho. A gente veio num avião, eu tenho medo. Passei a ter medo de avião depois que meu filho nasceu. Nunca tive, cara. Porque eu tenho o maior medo de não voltar pra casa, né? E a gente começou a trocar ideia e ele falou, cara, tá sendo muito foda ser pai agora. Porque outra maturidade é outro tudo, né? E eu também eu não tive antes e, cara, não sei o que eu acho que eu iria ser um pai de bosta se tivesse sido com 20 anos. Melhor, mais maduro. Eu acho que eles sofreram, deu certo, eles deram, meus 2 filhos deram certo, mas podia não ter dado porque eu era muito inexperiente, eu tinha 23 anos. E não corre da vida, né? Deu certo. Deu certo. Ficaram bacanas. Agora vem a única que não é minha e que aí tem uma sugestão preciosa do Felipe. Que é o Muito Romântico. Do Caetano, que tem a sugestão preciosa. Por que ela era linear. Ele falou, por que você, quando vai repetir o segundo A, não faz que nem... não faz uma modulação sem aviso. Sobe um tom para ficar mais agudo e brilhar mais. Tipo o Gil faz em Eterno Deus Mudança. A gente foi ouvir, e aí eu fiz e é foda, porque quando vai lá pra cima, um arranjo... Aliás, o Felipe tem essa coisa do segundo verso, de quando volta a letra, ele sempre fazer tenta uma variante, uma variante, né? Eu gosto. Bota volume nessa porra. Não tenho nada com isso, nem vem falar. Cara, é diferentaço. E eu fazia isso no violão, né? Ela vem no meu violão, né? Minha palavra cantada pode espantar e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar levar por um papo que já não deu. Acho que nada restou. Cara, essa música é muito... O Caetano é foda, né? Mas faltava uma versão... Essa música tá falando disso, né? Assim, que a dele é classicona, só com coral, né? A capela, totalmente. Ele ouviu já? Mandei pra ele antes. Nenhuma força virá me ele fez elogio que tá até no release. Foi bonito. Faço no tempo soar minha sílaba. Canto somente o que pede pra se cantar. Sou o que sou, eu não duro pílula. Guitarras maravilhosas do André, né? Legal demais, cara. E o André é roqueiro mesmo, né? Com todo mundo por metaleiro, roqueiro, ele é metal. Tudo. Cântico, canto somente o que não pode mais. O som do baixo tá foda, bicho. Esse baixo é ele também. Abertão. Canto somente o que não pode mais se calar. Aí vem agora a pontezinha com modulação no sus. Pô, ficou legal pra caralho, bicho. Mas ficou natural. Sem dar certo, modulação sem dar certo. Canto somente o que pede pra se cantar. Sou o que sou, eu não douro pílula. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior. Com todo mundo podendo. Aí eu faço um coral. Eu ia dizer fazer um coral em homenagem ao coral do Caetano. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico. Como que os fãs estão recebendo, cara? Bem. Você é de ler os comentários? Pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico.
Cara, eu fiquei muito impressionado com a diferença dos timbres de música pra música, assim. Então, pra fechar, você vai ficar mais impressionado também. Essa é parceria com parceiro novo também, Rogério Batalha, me mandou algumas letras, eu escolhi essa, ele me deu liberdade para mexer, eu acrescentei algumas estrofes e eu tô muito feliz com essa parceria nova também. E como o André conseguiu entender o que eu queria também dessa... Essa também tem um menino pianista, Léo Bretas. Desfalece tudo à luz da travessia. É diferente também. A ventania dos dias e seus cardumes. Essa é uma reflexão sobre o tempo, era pra fechar a brincadeira mesmo. De sol a sol, de légua em légua, a pantera do tempo e seus azedumes. Desavisados vagam dentro da espessa noite, alucinados pelas ilusões dos vagalumes. Essa eu toquei aço. Essa é uma das que eu toquei aço em duas, talvez ou três. Desfolha-se tudo à luz da travessia, a ventania dos dias e seus cardumes. De sol a sol, de légua em légua, a pantera do tempo e seus azedumes. Essa você musicou. E botei as duas estrofes finais. Como que é teu processo musicando, assim? Essa aí foi bem... Saiu também muito natural. O tempo rói, o tempo leva mil azaleias e seus perfumes. O tal do senhor tempo não dá trégua, é ele quem decide, ele é a régua, a água, o fogo de quem é a hora, o jogo de quem ficou vai embora. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. É muito bonito, irmão. De verdade. Sabe o que eu acho mais lindo, Pedro? É a construção do catálogo, né? As pessoas falam do catálogo no business, mas a construção de uma obra. É isso aqui. É o que vai ficar. Fazer minha coleçãozinha de... Você pensa nisso? Penso cada vez mais. E acho que a Linda está muito focada nisso comigo também. Foi uma parceira realmente muito braço. Ela hoje está funcionando como sua empresária? Ela é minha agente, gesta a carreira, está pensando nos passos editais, todas as coisas. E com um olhar muito, muito esperto, muito também amoroso, muito filosófico, né? Ela gosta de fazer as reflexões. E deve ser muito amiga dos curadores dos festivais, que hoje é um belíssimo espaço para a tua música, né? É um lugar que ela está se aproximando cada vez mais nessa outra posição que é, né, do convencimento, né? O legal é que, tipo, eu tava falando isso pra Daíra, né? Você pega o Festival Koala, pra mim aquilo é muito interessante, porque são jovens apaixonados pela música brasileira dos anos 60, 70, né? É um line-up que não é só de artistas jovens. Exatamente. Ou seja, tem uma geração de jovens. A própria Daíra tem 30 e alguma coisa, a Júlia Vargas, essa turma tem o quê? Todos têm 30 e alguma coisa, né? O Chico fez 31, a Júlia Vargas tem um pouquinho mais... Mas é todo mundo entre 29 e 35. Exatamente. Né? A Duda Braga é um pouquinho mais nova, mas também... E eles todos têm reverência a Gil Caetano, Gal, Djavan e Vanille. E tem uma excelência técnica. É muito bacana. Mas só voltando uma coisinha, acho que são duas figuras fundamentais nessas construções comigo. Tem a Linda matando no peito, trazendo tudo comigo, e a Bianca, que é minha parceira. A Bianca Armani é minha parceira há muito tempo. Então sempre eu vou, ela que fez a capa do Melodia, fez o cenário com marimba.
é uma pessoa que conhece muito de mim também e que, quase como minha irmã, que se encantou, a Margot, era uma pessoa a quem eu sempre recorria para, né, para dar uma medida, tá demais, tá de menos, né? E que me traz muitos elementos, uma pessoa que pensa a coisa estética também do começo ao fim, né? Pô, isso tem que soar assim. Aí eu tô lá na Europa já com um disco para falar aqui, ó, tô pensando em comprar essas roupas aqui. Ela, pô, isso é bacana, essa palheta é bacana, para tu lá fazendo turnê com uma bloco, uma loja, pô, isso aqui é bacana, ó, gostei dessa cor, gostei desse paletó. E aí pensa esteticamente, escreve comigo o que é o conceito do disco e vai pensar o cenário comigo, chega lá no Marimba, tem que ser cores assim, não tem que ter luz movendo, não tem que... Eu falei, é isso que eu estava querendo também, era uma luz mais teatral. Então essas duas figuras juntas, e que inclusive viraram muito amigas, são meus braços ali onde me ajudam a entregar um negócio que tem a ver com toda essa construção da minha escrita, do meu exercício de compositor que gosta de entregar suas próprias canções com suas versões particulares, mas também gosta de estar na encomenda de mandar uma música para o Ney, para a Elba, para Elza, para quem for, assim, ou para um filme, ou para... E elas são meus suportes nisso também, de falar, não, isso aqui tá bacana, acho que isso aqui não é por aqui. Agora eu vou entregar um livro agora, né, na Bienal. Você tem um livro saindo? Tem um livro saindo com uma reunião de... Não todas, porque não é exatamente o que a gente queria, mas com todas as letras de canções minhas, ou com parceiros com a pegada sobre amor, né? Tem a ver com esse disco, mas só que abrange desde das minhas primeiras músicas até agora, até músicas que são inéditas ainda. Mas tem algum tipo de explicação sobre a letra, ou são as letras? Só as letras que elas fizeram uma ordem, que na cabeça delas tem uma ordem, mas a gente não capitulou, não tem os capítulos para você saber. Só talvez alguém da sensibilidade editorial que vá perceber que tem um sentido de como elas foram postas, né? E não tem ordem cronológica, zero, mas tem uma separação em conjuntos que falam de determinadas perspectivas do amor. Vai ser lançado agora na Bienal. Pô, que maneiro, Bienal cara. do Livro, pela livraria Janela e Mapalab, com curadoria da Bianca e da Marta Ribas, e tá bem bonito. E a Biscoito Fino também fazendo um trabalho bonito em parceria com vocês, né? É legal falar dos parceiros, né? Bem bonito. A Biscoito me abraçou ali, sendo eu, na verdade, não um artista exatamente da Biscoito. A Linda, o dia que a Linda foi, é muito engraçado, que a gente foi fazer uma reunião lá com a diretoria, com os labels lá. Ela falou assim, a gente só tá aqui porque a gente quer vir no churrasco de fim de ano da firma. Cara, tem que dar valor pra Biscoito, porque é tipo, sei lá, é um lugar preservado, digamos assim, né? Que tem um catálogo ali muito impressionante de apostas em coisas que a indústria... as gravadoras apostaram, e a indústria tá cagando, né? Acho que a indústria abandonou isso ali nos anos 2000. Abandonou, mas ao mesmo tempo os grandes ícones que estão ali no Biscoito, como Caetano e Gil, que tem suas próprias carreiras ali, do jeito o Caetano acho que até hoje ainda faz pela Polygram, pela Filho, pelo sei lá por quem, ele Universal. Agora eu acho que ele tá na Sony, né? Não sei, mas de todo jeito são pessoas que também, por suas parcerias ali empresariais, criaram uma independência disso, né? Mesmo estando dentro das majors, né? Ou não. Estando ou não, né? Eles fazem seus próprios produtos e, pô, essa turnê do Gil é uma das coisas mais encantadoras do mundo, né? Esse Tempo Rei. Tão bonito ver nossos artistas serem homenageados em vida, nesse né? vigor aí, né? E lotando estádio, né? Lotando estádios, os filmes. O filme do Milton, o filme do Melodia, o filme do Ney. Você já viu o do Ney? Eu não vi ainda. Cara, não pode. Foda? É muito foda. Talvez desses... Porque o do Melodia é diferente. É muito lindo porque é um documentário, como o do Milton também é. O do Milton eu vi, fiquei muito emocionado. É muito emocionante, documentário turnê. O do Melodia é uma escolha muito esperta da Patrícia e da parceira lá, diretora, Patrícia Palumbo, que foi através de uma... É ele contando a história dele, através de uma entrevista grande que ela fez com ele. Elas vão montando todo o filme com imagens inéditas, imagens incríveis. E coisas foram chegando para ela. Acho que uma amiga da filha dela chegou com uma mala. Meu pai filmou essas coisas lá do Melodia com
com Super VHS. E elas, cara, que isso? Mas mais inéditas do cara, quando elas já estavam produzindo o filme. É lindo. Agora, o do Ney é uma como eles chamam, autoficção, né? É uma biografia difícil de contar, porque a carreira do Ney, mesmo ele tendo começado aos 32, 33 anos de idade, é uma carreira muito, muito longa e muito cheia de acontecimentos. Mas eles focaram em um recorte específico ou não? O recorte é a origem dele né, familiar, e como ele parte dali, como ele sai dali daquela... O pai dele era muito rígido, um militar muito rígido e muito... que achava ele afeminado, viado, parará, e briga muito com ele, abusa dele mesmo para ele, tipo, virar homem. E ele sai de casa para ganhar o mundo, e o pai vai encontrar com ele. Ele tem um amor incrível pelo pai, que só futuramente que você vai ver, né? Vai entender que, apesar de tudo, ele ama muito aquele pai, mas a mãe que protege ele sempre. E ele sai e vai ganhar o mundo, e começa, primeiro ganha o mundo de uma maneira muito alternativa, com artesanato, parará. E como o pai vai sempre dizendo que aquilo não era vida, e ele vai, não, mas é minha vida, é essa vida. E de repente, aquela coisa dos secos e molhados, e como ele, pela dignidade, autenticidade dele, se revela ali um artista, inigualável, que quebra milhões de tabuas. O filme é muito, não é pouco bom, não, é muito bom. E o ator tá muito bem. É muito lindo, o ator tá muito bem, tá o Ney. A escolha, a direção dos dois meninos lá, dos irmãos Amabis lá, direção musical do Rica e do Gui, é muito boa. O sync que eles fazem, porque são... O Jesuíta não canta, é tudo o Ney, só que o Ney cantando versões novas para o Jesuíta cantar, de coisas assim, de quando a primeira vez que ele cantou num coral, e o regente do coral falou assim, que isso, que voz é essa? É muito bonito. É muito bonito, é muito... E esse eu quero assistir no cinema. Tem que assistir no cinema. Né? Depois vai pro streaming. Eu já fui 2 vezes. Fui na pré-estreia e fui levar a namorada, porque é um filme imperdível na tela grande. O Esmir mandou muito bem. É engraçado que você fala do Ney, bem. Essa rigidez ele traz pra vida dele, né? Porque ele é extremamente... Isso aparece no filme, como ele é dedicado, ele é rígido com a entrega dele, com o cuidado com ele. Ele falou pra mim que se ele subir 200 gramas na balança, no dia seguinte ele não come, até voltar pro mesmo, né? Mas aí mostra também como ele foi porra louca pra caralho, e os namorados, e o marido, dos grandes amores da vida dele que ele perde por AIDS, e ele é indignado. Caralho, por que esses caras morreram de AIDS e eu não peguei isso? O filme trata disso com muita emoção. Eu chorei na primeira e chorei na segunda muito. É um filme muito comovente. E é um cara, na verdade, que... Alô, cantores, alô, cantoras. Ney Mato Grosso está há anos dando aula de interpretação de graça. É só botar os vídeos dele e ouvir os discos. Ele no palco é um negócio impressionante. Né? E a voz, né? E a intenção da palavra. Depois que o Ian me falou aquilo, que eu falo para você que vou ouvir ali intenções. Gravei um negócio para um projeto de uma série infantil argentina com eu e Ney cantando uma música minha, com o Yuri produzindo, que falou, olha que demais, né? Que intenção que ele deu nessa palavra, como valorizou essa palavra, essa sílaba que ele esticou. A ironia que ele põe em certas palavras, a alegria que ele põe, é muito bonito, é muito bonito. E além de ser um cara muito generoso, quando dividiu ali comigo e com a Parede, né, a condução, a construção de um projeto todo, que é o Vagabundo, que fez 20 anos. Não, ele apadrinhou muitos artistas agora. Também, Duda Brack, que ele ajuda a Duda, né? Duda e o Cazuza lá no começo só aparece no filme. E muitos, né? Danny Black, ele é um cara que grava os novos. Faz a luz de não sei quem, muito. Sou fã dele. Tá sempre, Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. No próximo dia que você vai estar aqui de novo. Vamos fazer esse... Bora, compromisso. Compromisso. Onde é que assina? E foi legal, que eu nunca tinha feito assim, de ouvir uma música. Nessa casa que é minha casa... Mais do que de muita gente. Só não tem a tua caneca, né? Só não tem minha caneca. Puta que eu pariu, não tem... Alguém roubou o tempo de menino da parede, porra. Será que foi a parede que roubou? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Pretinho... Dindo, deu mole, hein, porra. Dindo não tá aqui no dia que você tá aqui, hein? Você tem que depois falar, porra...
Mas aí tá com a Roberta, não é isso? Tá hoje com a tem Roberta show. hoje no show no Teatro, no Terça na Ipanema, que eu fiz também em fevereiro, coisa linda de projeto. E aí, Pretinho? Temos futuro? Coisa linda. Aí, só uma pergunta. Faz a tua. O Renatinho fez alguma coisa desse disco aqui? Fez edição. Editou todinho. Ah, então foi isso. Que teve aquela do rock que tu pediu pra aumentar. Eu falei, pô, eu vi isso aqui em algum lugar. Tá mal editado, né? Porra, ouvi aqui. Brincadeira. Eu vi esse trem aqui, bicho. Então você ouviu aí? Isso. Foi tudo editado aqui. Até porque a edição fica rodando a música 300 vezes. Foi 300 vezes. A gente passou uns 10 dias editando aqui. Só fazendo... Só ajuste fino, escolhendo os takes de voz. Aliás, aproveitando aqui, ô Pretinho, fala aí, ó, que o André Moraes tem que vir aqui, viu? André Moraes. A gente tá tentando... Pelo amor de Deus. Tá em você, Mas pode tem falar, que vir. Tá em você, pode falar. André Moraes, quero você aqui, irmão. Saudade de você. Muita história. Irmão, obrigado, Obrigado viu? mais uma vez. Parabéns. Beijo. Pretinho, fecha aí. Aí, família. É isso. Aulas, aulas e aulas. Viu? O homem arrasou de novo mais uma vez. Cleclito, te vejo no próximo episódio. Família, fui! Que hoje eu vou sair cedinho.